Olá, pessoal! Essa aula de hoje é a aula de continuação sobre o assunto de inferência. Na aula passada, nós vimos o que é inferência, nós vimos que desejamos, na primeira etapa de inferência, fazer a estimação pontual de um parâmetro de interesse, e aí, para fazer essa estimação pontual, na última aula nós vimos um primeiro método de estimação, que é o método da substituição, e lá a gente viu os estimadores de alguns principais parâmetros de interesse, tá certo? Vimos também algumas boas propriedades que os estimadores devem ter. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um outro método de encontrar estimadores, e aí aqui nós vamos descobrir como encontrar um estimador de fato, e aí vocês vão poder encontrar para qualquer modelo paramétrico. Esse método é chamado de método de estimação de máxima verossimilhança, ou seja, é o estimador de máxima verossimilhança que a gente vai encontrar aqui. Após ver esse estimador, a gente vai ver que ele tem excelentes propriedades, por isso ele é um dos mais utilizados na prática, certo? Vamos lá então. Assuma que deseja-se conhecer um parâmetro de interesse θ de certa característica dos elementos de uma população que possa ser representada por uma variável aleatória x, com função densidade f de x dado θ, em que θ é desconhecido. Bom, então nós temos uma variável de interesse, por exemplo, idade dos alunos. E digamos que eu tenho interesse em um parâmetro específico que é o MI, que é a média da idade dos alunos. Então, o que eu quero fazer é tentar estimar esse parâmetro MI, tentar conhecê-lo, tá certo? O que eu sei? Que a minha variável aleatória x tem uma função densidade ou uma função de probabilidade, e aí a gente denota ela como sendo a f de x, lembram? Aqui eu coloquei um ponto e vírgula θ, só para deixar bem claro que essa função densidade depende desse parâmetro θ, em que o θ é um parâmetro desconhecido. No nosso exemplo aqui da idade, eu denotaria então f de x, ponto e vírgula mi, para dizer que essa minha função de densidade da minha variável idade depende do meu parâmetro mi desconhecido, tá? Isso é apenas uma anotação para que fique claro qual é o parâmetro desconhecido de interesse. Assuma também que os valores x1, x2 até xn da amostra aleatória x1, x2, xn dessa função densidade foram observados. O que isso significa, essa notação toda? Eu tenho n valores de uma amostra aleatória. A amostra aleatória a gente denota dessa forma, com x1 até xn maiúsculo, e os valores observados a gente denota com x1, x2 até xn minúsculo, tá? Se todo mundo é amostra aleatória da mesma variável x com essa função densidade, então cada um desses valores dessa minha amostra aleatória também tem a mesma função densidade, tá? Baseado nos valores da nossa amostra aleatória, queremos estimar o valor do parâmetro desconhecido θ. Então a ideia é o seguinte: eu só conheceria o θ se eu tivesse os dados de toda a população, o que na prática é praticamente impossível acontecer. Se eu não consigo, então, os dados de toda a população, o que eu quero é estimar o valor desse meu parâmetro baseado nos dados da amostra, tá? Então, na estimação pontual, ou seja, eu vou dar um único valor que seja representativo para aquele meu parâmetro, eu vou usar o valor de alguma estatística, ou seja, de uma função dessa minha amostra, que tenta representar ou estimar o meu parâmetro desconhecido. Então, a ideia aqui, em métodos de estimação, é tentar encontrar qual é o melhor estimador, ou seja, qual é essa melhor função da minha amostra para tentar estimar o meu parâmetro de interesse. Então, para estimar a média da idade dos alunos, qual será que é a melhor função? Será que é a média amostral? Será que é o maior valor menos o menor valor dividido por 2? Então, o máximo menos o mínimo dividido por 2? Será que eu devo usar a mediana da amostra? Que função da amostra eu devo usar para tentar estimar aquele meu parâmetro? Então, encontrando um método de obtenção de estimadores, a gente vai tentar conseguir encontrar um estimador para qualquer que seja o nosso parâmetro de interesse. Então, vamos a um exemplo para a gente tentar introduzir a ideia desse estimador que a gente vai ver, tá? Vamos lá. Suponha que uma urna contém
bolas pretas e brancas e que a razão entre elas é 3:1, mas não sabemos se há mais bolas pretas ou bolas brancas. Então, eu não sei quantas bolas tem na minha urna e não sei se tem mais bolas pretas ou mais bolas brancas, mas o que eu sei é que a razão é 3:1. Ou seja, a cada 4 bolas, ou 3 bolas são pretas e uma são branca, ou ao contrário, 3 são brancas e uma é preta, tá? Eu sei que existe essa razão, mas eu não sei para qual cor de bola essa razão funciona. Assim, a probabilidade de tirar uma bola preta ou é 1 a cada 4 ou é 3 a cada 4, porque eu não sei se existem mais bolas pretas ou brancas. Então, a probabilidade de tirar uma preta ou é essa ou é essa. O que eu quero fazer é tentar estimar esse meu parâmetro P, que é a proporção ou a probabilidade de retirar uma bola preta. Eu sei que pode ser esse valor ou esse valor, mas qual eu devo usar como estimativa para esse meu parâmetro, tá? A ideia é essa, vamos lá. Então, se N, ou seja, se um tamanho de amostra aqui de forma genérica, N bolas são retiradas da urna com reposição, ou seja, eu tiro uma bola, vejo que cor, devolvo, tiro outra bola, vejo que cor que é, devolvo. A distribuição do X, que é o número de bolas pretas, a gente pode denotar como sendo uma distribuição binomial, certo? Número de bolas pretas em N retiradas com reposição da urna é basicamente o número de sucessos em N realizações do experimento. Então, x tem distribuição binomial. Se x tem distribuição binomial, então a probabilidade de encontrar um xzinho, sendo que o parâmetro desconhecido aqui é o p, já estou introduzindo aquela notaçãozinha que a gente está usando, então essa probabilidade é combinação nx a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x, em que o n eu vou conhecer, porque eu vou saber qual é o tamanho da minha amostra, mas o p não, né? O p é o parâmetro desconhecido, que pode ser 1/4 ou 3/4. Então, suponha que eu consiga retirar uma amostra de 3 bolas. Então, eu vou conseguir tirar 3 bolas da urna. Será que com essas 3 bolas eu consigo fazer a estimação desse parâmetro? Então, iremos retirar uma amostra de 3 bolas, ou seja, n igual a 3, com reposição e tentar estimar o parâmetro desconhecido P da distribuição. Quais são os possíveis resultados que eu tenho para x quando eu tiro 3 bolas? E quais são as probabilidades se o P fosse 1/4 e se o P fosse 3/4? Pensando nisso, eu posso construir essa minha tabelinha aqui. Então, o x, que é o número de bolas pretas, né? Como a gente tem aqui, número de bolas pretas, em 3 bolas retiradas eu posso tirar nenhuma bola preta, ou 1, ou 2, ou 3. Pegando o nosso modelinho da binomial, usando 3/4 e 1/4, eu consigo calcular a probabilidade para cada x em que n é 3, tá? Então, eu fixo o n 3, fixo o p primeiro em 3/4 e depois em 1/4, e para cada possível valor de x eu calculo a probabilidade. Então, tá aqui, ó. Quando p igual a 3/4, a probabilidade de tirar número de bolas pretas igual a 0 é pequena, e aí, quando eu vou aumentando o número de bolas pretas, essas probabilidades vão aumentando. O caso contrário acontece quando eu tenho P igual a 1/4. Quando eu tenho P igual a 1/4, o número de bolas pretas ser 0, eu tenho uma probabilidade alta, assim como o número de bolas pretas ser 1. E aí eu vou aumentando o número de bolas, essa probabilidade vai diminuindo, tá? Aí suponha que eu de fato recolhi essa amostra de 3 elementos e eu obtive um valor de x igual a 0, ou seja, em 3 retiradas de bolas da minha urna com reposição, eu não obtive nenhuma bola preta, então x igual a 0 em n igual a 3. Qual vai ser a minha estimativa para o meu P? Deve ser 1/4 ou 3/4? Aqui eu estou dizendo que deve ser 1/4, ou seja, 0,25. Por que 0,25 deve ser preferido ao invés de 0,75? Ou seja, por que eu escolhi o 1/4 como estimativa para o meu P e não o 3/4? Porque a probabilidade, quando x é igual a 0,
para 1/4, essa probabilidade é muito maior de acontecer do que essa daqui, não é? Então, porque a probabilidade 24/64 é maior do que 1/64. Isto é, porque uma amostra com x igual a 0 é mais verossímil, no sentido de ter maior probabilidade de ter surgido de uma população com P igual a 1/4 do que com uma população com P igual a 3/4. Então, a ideia da máxima verossimilhança é justamente essa, tentar ver qual é o parâmetro que tem maior probabilidade de eu ter obtido aquela amostra em específica. Então, eu pego todos os possíveis parâmetros para minha distribuição. Qual é o parâmetro que me torna aquela amostra que eu obtive a mais verossímil, a que tem a maior probabilidade de ocorrência? Nesse caso, se o meu x foi 0, minha estimativa deve ser 1/4, porque a probabilidade, quando P igual a 1/4 de x igual a 0, é 27/64, do que é maior do que 1/64. Então, nesse caso aqui, meu estimador vai ser esse daqui, P igual a 1/4. Então, o estimador, de forma genérica, eu vou construir ele como sendo dessa forma. Quando x é 0 e quando x é 1, eu vou adotar aqui o meu estimador como sendo P chapéu, que depende de x, ou seja, depende de x, ele vale 1/4, então 0,25. E para x igual a 2 e 3, a probabilidade maior de acontecer quando o P é igual a 3/4. Então, 0,75 é a estimativa do meu P, se x é igual a 2 ou 3. Então, aqui eu defini, usando essa ideia de mais verossímil, meu estimador para esse caso. Então, se x é 0, se x é 1, eu uso esse estimador, essa estimativa aqui, desculpe, e se x é 2 ou x é 3, eu uso essa estimativa aqui, tá? Então, o estimador seleciona para cada possível valor de x o valor de P, dito P chapéu. Lembrem, eu sempre uso a notação de chapéu quando eu estou falando em estimador do parâmetro, de tal forma que a probabilidade daquela amostra x acontecer, supondo o meu P chapéu, for maior do que a probabilidade do meu x acontecer, supondo qualquer outro P', ou seja, qualquer outro estimador para o meu parâmetro P. Então, em que P' é o valor alternativa de P. Então, a ideia aqui é encontrar qual é a maior probabilidade daquela minha amostra em específico X acontecer dado aquele meu estimador. Então, eu vou procurar qual estimador que aumenta o máximo possível essa probabilidade, tá? Então, agora vamos definir isso mais formalmente, tá certo? Vamos começar a definir o que é função de verossimilhança. A minha função de verossimilhança para n variáveis aleatórias x1 até xn, percebam que isso aqui são as variáveis aleatórias da nossa amostra aleatória. Então, essa verossimilhança é definida como sendo a densidade conjunta das n variáveis aleatórias. Isso é, a notação de função de verossimilhança, eu coloco aqui n de θ dado a minha amostra, dado os valores de x. Isso aqui é a função densidade conjunta para todos os x'inhos, supondo aquele meu parâmetro θ que é desconhecido, que é considerada ser uma função de θ, com θ pertencente ao espaço paramétrico, tá? Vamos tentar explicar isso melhor então. A minha função de verossimilhança, eu denoto como L de θ, dados os valores da minha amostra, é a função densidade conjunta do valor da minha amostra. Supondo que eu observei os valores da amostra, mas não conheço quem é o parâmetro, isso aqui vai ser uma função do parâmetro. Se é uma função do parâmetro, por isso que a gente denota assim, L de θ dados x. Aqui, então, eu suponho que eu conheço x e quero conhecer quem é o θ, tá? Em particular, que é o nosso caso, se a nossa x1 até xn é uma amostra aleatória, todo mundo da mesma função densidade, então a função de verossimilhança, que é denotada como L dado x1, x2 até xn, basta eu fazer o produtório para ir variando de 1 até n,
da minha função densidade de cada um dos meus xis. Então, por exemplo, se a minha amostra aleatória veio de uma distribuição normal, a minha função de verossimilhança é o produtório das densidades da distribuição normal, tá? Em que o mi e o sigma eu não conheço, tá certo? Se a minha amostra aleatória veio de uma distribuição uniforme, por exemplo, então a minha função de verossimilhança é o produtório para ir variando de 1 até n da função densidade da uniforme, tá certo? Basicamente é isso, é bem tranquilo. Basta fazer o produtório. Qual que é a interpretação para a função de verossimilhança? A função de verossimilhança nos dá a verossimilhança relativa a um particular valor de amostra que a variável aleatória assume. Ou seja, eu vou pegar a probabilidade de acontecer aquela minha amostra. A ideia do exemplo anterior. Então, supondo θ conhecido, supondo que eu conhecesse o parâmetro, então um particular valor da amostra aleatória é mais provável que ocorra ou é mais verossímil que ocorra quando o valor da função for o máximo. Então, a ideia da função de verossimilhança é que ela me dá a probabilidade de uma certa amostra aleatória acontecer dado um valor de um parâmetro, tá certo? Então, essa função tem o valor máximo quando eu tenho essa probabilidade ao máximo, ou seja, aquilo lá for o mais verossímil possível. E aí a gente cita aqui, inclusive, o princípio da verossimilhança. O que é o princípio da verossimilhança? Ele postula que para fazer inferência sobre uma quantidade de interesse θ, ou seja, sobre um parâmetro, só importa aquilo que foi realmente observado e não aquilo que poderia ter ocorrido, mas efetivamente não ocorreu. O que isso na prática significa? Significa que, a partir do princípio da verossimilhança, a gente diz que toda a informação necessária para estimar o parâmetro está nos dados, ou seja, basta eu usar a função densidade de probabilidade para aquela minha amostra aleatória que eu consigo fazer inferência para aquele meu parâmetro. Então, basta eu usar a verossimilhança que eu vou conseguir fazer inferência para o meu parâmetro de interesse, tá? E aí, de fato, como é o estimador de máxima verossimilhança? Então, digamos que eu defini quem é a minha função de verossimilhança. Em termos de notação, para simplificar, a gente pode inclusive chamar simplesmente de L de θ, ao invés de L de θ dado essa minha amostra. Então, essa notação aqui ou essa notação aqui são a mesma, basicamente. As duas se referem, que eu estou falando da função de verossimilhança a respeito do parâmetro θ, dado que eu conheci a amostra. Aqui, isso aqui está implícito aqui dentro, tá bom? Então, seja a minha função de verossimilhança para os meus dados, então, para a minha variável aleatória de x1 até xn. Se θ chapéu, lembra, θ chapéu é o estimador. Então, em que θ chapéu é a função das observações da minha amostra, é o valor de θ pertencente ao espaço paramétrico, ou seja, o θ chapéu ele só assume um valor possível para o θ, só que está dentro do espaço paramétrico, que maximiza a minha função de verossimilhança. Então, esse valor θ chapéu é o estimador de máxima verossimilhança de θ, tá? A gente denota como sendo EMV, estimador de máxima verossimilhança. Ou seja, eu posso dizer que o θ chapéu é o argumento máximo da minha função de verossimilhança para todos os θs pertencentes ao espaço paramétrico. Então, a ideia é fazer o quê? Eu pego minha função de verossimilhança com os dados observados e vejo para qual valor de θ pertencente ao espaço possível para o θ que maximiza aquela minha função. Então, a minha ideia é tentar encontrar o ponto de máximo dessa função. Qual é o θ que me chega ao ponto de máximo? Aquele valor de θ vai ser o meu θ chapéu, que é o meu estimador de máxima verossimilhança. Então, percebam que aqui eu vou cair em um problema de cálculo, encontrar o máximo de uma função. Tudo bem?
Se a função de verossimilhança conter k parâmetros, ou seja, se ao invés de ter um L de θ, eu tenho um L de θ1, um L de θ2, até um L de θk, isso daqui basicamente é o produtório das funções densidades, agora não depende mais de um parâmetro só, depende de k. Então, os estimadores de máxima verossimilhança para esses k parâmetros são variáveis aleatórias que dependem da amostra, em que θ1, θ2, θk chapéu são valores dentro do espaço paramétrico, claro, que maximizam. Então, eu vou pegar qual é o valor para θ1, para θ2 até para θk, que maximize essa minha função. Aqui já fica um pouco mais trabalhoso fazer, mas a ideia é a mesma, encontrar quais são os θs que maximizam essa minha função, tudo bem? Então, eu consigo encontrar estimador de máxima verossimilhança tanto para um parâmetro só, quanto para 2 ou mais parâmetros de uma única vez, tá? Qual é o procedimento usual? Bom, a técnica principal de cálculo que a gente conhece para encontrar o máximo de uma função, basicamente é derivar, igualar a zero, verificar se aquela derivada é realmente um ponto de máximo, fazendo a segunda derivada e verificando se ela é negativa, e aí a gente tem um ponto de máximo. Só que, como a função de verossimilhança ela é produtório das densidades, então, em geral, sim, na maioria das vezes, fica mais fácil, ao invés de eu trabalhar direto derivando a função de verossimilhança, eu vou derivar o log da função de verossimilhança. Então, eu vou aplicar o logaritmo natural da função de verossimilhança de θ, e o log, então, dessa função eu chamo com esse L caligráfico de θ. Como o logaritmo é uma função crescente contínua, o valor de θ que maximiza L de θ também maximiza o log da verossimilhança. Então, se o log da verossimilhança é variável, o estimador da máxima verossimilhança pode ser encontrado como a raiz dessa equação. Então, eu vou fazer a primeira derivada, ou seja, vou derivar o log da verossimilhança em relação a θ, vou igualar a zero. O valor dessa raiz dessa equação, ou seja, o valor de θ que me resulte como raiz dessa equação, eu vou chamar ele de θ chapéu, e ele vai ser meu estimador de parâmetro. Mas eu só posso decidir se é de fato um ponto de máximo se eu fizer a segunda derivada no ponto θ igual a θ chapéu e essa segunda derivada der negativo. Então, isso aqui eu faço para encontrar o θ e chapéu, né? E esse aqui eu faço somente para verificar se de fato aquilo é um ponto de máximo e não um ponto de mínimo. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer é isso. Na maioria das situações, isso aqui se encaixa bem. Eu pego a verossimilhança, que é o produtório da densidade, para ir variando de 1 até n, calculo o log dessa minha função, derivo igual a zero, faço a segunda derivada naquele ponto igual a θ chapéu e verifico se isso daí é ponto de máximo mesmo, verificando se esse valor é negativo. Tudo bem? Outras formas de encontrar esse estimador. Nem todas as funções a gente consegue fazendo o log da função, derivando, igualando a zero, tá? Então, nos casos em que o suporte da distribuição de x depende de θ, ou o máximo da função ocorre na fronteira do espaço paramétrico, o estimador de máxima verossimilhança é, em geral, obtido inspecionando o gráfico da função de verossimilhança. Então, em alguns casos, a gente precisa fazer o desenho da função de verossimilhança, aí lá naquele ponto de máxima eu vou verificar qual é o valor de θ. Então, eu preciso, em alguns casos, inspecionar o gráfico da função. Em outros casos, ainda não é possível fazer. Então, quando não é possível encontrar analiticamente o ponto de máximo da função de verossimilhança, podemos utilizar métodos numéricos. Então, a gente recorre a um método numérico para encontrar o ponto de máximo, como o caso do método de Newton-Raphson. Esse método, computacionalmente no R, é encontrado a partir do comando MLE, dentro desse pacote statis4, ou do comando optim dentro desse pacote statis. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo de como fazer isso. Então, basicamente, eu vou fazer minha verossimilhança para aquela minha variável aleatória
Vou tentar derivar igualar a zero, encontrar o meu ponto de máximo. Se eu não conseguir, eu posso verificar se eu consigo inspecionar o gráfico da função de verossimilhança. Se ainda assim eu não conseguir, eu parto para métodos numéricos, tá bom? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Aqui eu não vou dar valores da minha variável aleatória, eu vou deixar aqui de forma genérica, que aí a gente vai encontrar uma função para aquele tipo de variável, sempre com a mesma distribuição. Aí, sempre que eu tiver os dados de uma amostra, basta eu usar aquela função encontrada. Tá legal? O nosso primeiro exemplo é para a distribuição exponencial. Então, seja um x1 até xn, uma amostra aleatória da variável x com distribuição exponencial, em que o parâmetro do exponencial é que eu estou chamando de θ. E a minha função densidade, então f de x dado θ, é θ e a menos θx, em que θ é positivo e x é maior ou igual que zero. Encontre o estimador de máxima verossimilhança para θ. Vamos lá fazer juntos? Bom, vamos lá. Então, a minha função densidade, minha f de x dado θ, é o quê? É o θ e elevado a menos θx, certo? Eu vou observar uma amostra de n elementos. Então, a minha função de verossimilhança eu posso denotar como simplesmente L de θ ou como L de θ dado x1, x2 até xn. Ela é o produtório para ir variando de 1 até n da f de x dado θ, certo? Quem que é minha f? Essa daqui. Só que é f de xi, desculpa. Então, onde eu tenho x, eu vou colocar o xi, né? Então, produtório, para ir variando de 1 até n, da minha f de xi. Então, θ e elevado a menos θxi, certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar aplicar o log e derivar igualar a zero, ver se eu consigo, então, obter o estimador para o tamanho de amostra igual a n. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, eu vou encontrar o meu L caligráfico de θ, que é minha log da verossimilhança. Então, isso aqui é o log da minha L de θ. Estou escrevendo só para que fique claro. Isso aqui, então, é o log disso aqui. O log do produtório é a soma dos logs. Isso aqui não depende do produtório, então fica n vezes θ, né? Então, isso aqui vai ficar soma de θ, soma dos logs de θ, então n log de θ, mais, agora eu vou pegar, como eu tenho produtório de e, a hora que eu aplico o log, esse e aqui some, né? Então, eu vou ficar com menos θ soma para ir variando de 1 até n de xi. Então, aplicando o log nessa partezinha aqui. Essa aqui, então, é minha log verossimilhança, o logaritmo da função de verossimilhança. O que eu vou fazer? Vou derivar a L de θ em relação ao meu θ. A derivada disso aqui, a derivada do log é 1 sobre o θ, então, n sobre θ, menos isso aqui, o θ é como se fosse uma constante, então sobra essa constante aqui. Então, soma de i variando de 1 até n e x. Então, essa aqui é a derivada dessa parte. O que eu vou fazer agora? Eu vou igualar a zero para tentar encontrar o meu estimador. Igualando a zero, eu vou ficar com n sobre θ igual a soma de xi, para ir variando de 1 até n. Então, isolando o θ, ele vai ficar como sendo n sobre soma para ir variando de 1 até n de xi. Então, esse aqui é o meu θ chapéu. Ou seja, isso aqui basicamente é 1. Opa, isso aqui é 1 sobre x barra, tá certo? Então, meu θ chapéu para a exponencial com essa carinha aqui é 1 sobre x barra. Para esse exemplo em específico, o estimador de máxima verossimilhança, se vocês lembrarem da última aula, ele coincide com o estimador que a gente viu lá
pelo método da substituição. Então, aqui a gente encontra o mesmo estimador, se vocês basta olharem na aula anterior, tá certo? Aqui que eu precisaria fazer a derivada segunda da L de θ em relação a θ. Então, eu preciso derivar de novo essa equaçãozinha aqui, onde eu tenho θ, colocar aqui o meu 1 sobre x barra, e aí eu preciso ver se isso aqui for negativo, realmente é ponto de máximo. Se vocês fizerem essa derivada assim, vai dar um valor negativo. Então, sim, isso aqui é o ponto de máximo. Então, realmente, θ chapéu igual a 1 sobre x barra é o nosso estimador de máxima verossimilhança para θ, em que x tem distribuição exponencial com essa função densidade aqui. Tá legal? Então é simples, vejam que não é tão difícil assim. A gente tem bastante continha aqui, mas é tudo continha simples, nada muito difícil, não é mesmo? Agora vamos ver um segundo exemplo, que é com a distribuição normal. Então, suponha que eu tenho uma amostra aleatória de n elementos, da minha variável aleatória x com distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado, em que os dois parâmetros são desconhecidos. Nesse caso, agora eu não vou querer estimar um único parâmetro, e sim dois. Então, agora eu tenho um vetor de parâmetros. Então, esse meu θ aqui é um vetor μ e sigma ao quadrado. Lembrem, a nossa função densidade da normal é dada por essa funçãozinha aqui, né? Em que o nosso x é um valor de menos infinito a mais infinito, o μ também, e o sigma ao quadrado é maior do que zero. Vamos tentar encontrar um estimador para esse parâmetro θ aqui, que é o vetor μ e sigma ao quadrado. Como encontrar, então, o estimador para esses dois parâmetros? Primeiro, eu preciso fazer a verossimilhança, ou seja, o produtório disso aqui. Depois, aplicar o log e aí derivar para cada um dos nossos parâmetros. Então, tá aqui, ó, a log verossimilhança, eu apliquei o produtório, então aqui como não depende de xi, ficou elevado a n, e aqui que depende de xi, então tá e elevado a menos a soma. Então, aqui já é o produtório das densidades, tá? Aí, fazendo o log, então fica menos n sobre 2, log dessa parte aqui de baixo, e aí aplicando o log aqui, fica simplesmente menos essa somatória aqui. Então, esse aqui é o log da minha função de verossimilhança para a distribuição normal. Vamos começar com o parâmetro μ. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a μ igual a zero. Reparem que essa parte aqui fica zero, e aqui eu tenho que essa derivada é isso aqui, não é? Igualando isso aqui a zero, fazendo algumas modificaçõezinhas aqui nessa equação, isolando, né, o μ, eu chego que o μ chapéu é igual ao x barra. Então, o meu estimador de máxima verossimilhança para o μ é o x barra, tá? E aí, agora eu preciso fazer a minha verossimilhança, deixar ela em termos só de sigma ao quadrado. Então, onde eu tinha aqui o μ, eu uso o meu estimador. Então, aqui agora, a minha verossimilhança não depende mais de μ e sigma ao quadrado, é apenas de sigma ao quadrado. Então, essa parte manteve. Essa parte aqui, onde eu tinha o μ, eu usei o meu estimador. Aqui, o que eu vou fazer? A mesma coisa, vou derivar em relação agora ao sigma 2, que é o estimador, é o parâmetro que eu quero estimar, vou igualar a zero e vou tentar encontrar meu estimador. Então, derivando, isso aqui me resulta nisso aqui, e igualando a zero, a hora que eu isolar o sigma 2, eu chego que o sigma 2 é exatamente igual a isso. Então, é 1 sobre n, soma de xi menos x barra ao quadrado. Então, aqui eu encontrei quem é o estimador de máxima verossimilhança para o μ e o estimador de máxima verossimilhança para o sigma ao quadrado, tá? Faltou, de novo, fazer a verificação se ele é realmente ponto de máxima, fazer as segundas derivadas, mas aí fica como exercício para vocês fazerem, porque já vai ter bastante continha aqui para a gente apresentar, então, tá bom? Mas sim, esses dois são pontos de máxima, então fique como exercício para vocês fazerem essas duas verificações, tudo bem? Agora vamos para um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, eu tenho uma amostra aleatória da distribuição Weibull. A distribuição Weibull depende de dois parâmetros aqui, eu estou chamando um de beta e outro de lambda.
Então, essa daqui é a carinha da densidade da distribuição Weibull. Eu quero encontrar o estimador desses dois parâmetros. O que eu preciso fazer? Fazer a verossimilhança, aplicar o log e fazer as derivadas. Fiz isso ao produtório para fazer a verossimilhança. Aqui eu fiz a log verossimilhança. E aí aqui eu derivei em relação ao lambda e em relação ao beta. Se vocês verificarem isso aqui, a gente ao igualar a zero nessas duas derivadas, eu não consigo encontrar analiticamente um estimador. Eu não consigo deixar o beta só em relação à amostra ou o lambda só em relação à amostra, então eu não consigo encontrar o estimador para esses dois parâmetros. Nesse caso, o que eu devo fazer? Eu devo aplicar método numérico para encontrar esse meu estimador, tá? Então, vamos supor aqui que eu encontrei uma amostra, e essa amostra foram com esses valores aqui, 3, 5, 6, 7, até 45. O que eu fiz? Eu fiz esse programinha aqui, implementei esse programinha no R, para encontrar o estimador de máxima verossimilhança para os parâmetros beta e lambda, usando os dados dessa minha amostra. Como eu só tenho a possibilidade de encontrar método numérico, então eu preciso dar o valor dos meus dados para encontrar a minha estimativa. Eu não consigo encontrar um estimador, uma fórmula geral, tá? Porque eu preciso aplicar método numérico. Então, eu vou usar aqui aquela função optin que eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui eu vou usar a função optin do pacote statis. Então, como que vai ficar o nosso programinha? Então, eu vou baixar esse pacote statis e carregar ele. Então, para baixar, basta eu clicar lá em instalar pacotes e clico no statis. E aí, para abrir ele, para carregar ele, basta usar esse comando, library statis. Aí, eu vou entrar com os dados dessa minha amostra. Então, eu disse que esses dados se chamam x. E o x recebe a concatenação desses valores. Então, o x vai ser representado por esses valores. Aqui eu estou guardando em n o length de x, ou seja, em n o tamanho da amostra de x. E aí eu criei aqui uma função que depende de um parâmetro aqui, de um vetorzinho L, que é essa função eu estou chamando de log.vero.w, para indicar que é a log verossimilhança da Weibull. Esse L é um vetorzinho em que o primeiro índice do vetor eu estou chamando como sendo parâmetro lambda, e o segundo item do vetor eu estou chamando como sendo parâmetro beta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, de fato, eu vou escrever aquela nossa log verossimilhança. Então, essa log verossimilhança eu estou escrevendo aqui, tá? Só que aqui na frente, se vocês repararem, esse mais aqui é o que o R solta, tá? Esses símbolos aqui da frente é o que o R solta. Desconsiderem isso daqui. Vejam daqui para frente. Se vocês repararem, eu coloquei um símbolo de menos aqui. Por quê? Porque o optin é uma função do R que encontra o mínimo de uma função, ele não encontra o máximo. Se eu quero encontrar o máximo dessa função, o que eu fiz? Eu entrei com ela no R, só que com o mínimo, ou com menos, desculpa. Quando eu entro com o menos da função, a hora que ele encontra o mínimo dessa menos da função, é como se eu estivesse encontrando o máximo dessa função aqui de dentro, tá? Então, a gente precisa fazer para conseguir usar o optin. Então, eu entrei com menos log verossimilhança, digitei aqui, e aí encerrei aqui com essas chaves a minha função. Aí eu dei aqui o optin, dei um chute inicial de 1 e 1, mas eu poderia dar um chute inicial qualquer. Então, optin com esse chute inicial dessa minha função, da log verossimilhança. Ou seja, encontre o ponto de mínimo usando o chute inicial de 1 e 1 para a minha função log verossimilhança. Tá? Então, encontre o ponto de mínimo da menos log, ou seja, encontre o ponto de máximo da log. Aí, o resultado que ele solta, a gente primeiro precisa ver esse item aqui embaixo, que é convergência. Se ele apareceu esse zero, é porque convergiu, então apareceu o resultado que precisávamos. Então, aqui está correto. Então, a gente olha aqui nesse par
E esses dois aqui são as duas estimativas do meu parâmetro. Primeiro do lambda e depois do beta. Então, a estimativa do lambda é 0,0513 aproximadamente, e a estimativa do beta é 1,6251 aproximadamente, tá? Então, aqui eu tenho a estimativa dos meus dois parâmetros encontrados de forma numérica. Percebam que é bastante simples. Se vocês quiserem replicar isso aqui para uma outra função de verossimilhança, basta fazer o quê? Mudar aqui os dados, colocarem os dados de vocês e mudar aqui dentro a função de verossimilhança. Escrever a função de log verossimilhança do modelo de vocês, tá? Então, isso aqui é bastante simples de modificar para qualquer que seja o modelo, tudo bem? Agora, a gente vai ver algumas propriedades desses estimadores. Por que a gente viu esses estimadores em específico? Ele apresenta boas propriedades, tá? Então, o método da máxima verossimilhança é um método estabelecido de estimação de parâmetros de modelos estatísticos, sendo utilizado por muitos estatísticos teóricos e práticos. Seu uso generalizado do método se deve às propriedades probabilísticas das estimativas produzidas por ele. Então, muitos estatísticos, tanto teóricos quanto práticos, utilizam o método máxima verossimilhança porque ele apresenta boas propriedades. Vamos ver quais são. Então, assumindo-se que a função de verossimilhança satisfaz algumas propriedades matemáticas básicas, então eu preciso assumir isso, geralmente elas são satisfeitas, tá? Que são frequentemente alcançadas pelos modelos mais utilizados. Os estimadores de máxima verossimilhança têm as seguintes propriedades. A primeira delas é a de consistência. Então, os estimadores de máxima verossimilhança são consistentes. Nós já vimos lá na última aula o que significa um estimador consistente, tá? Então, o que isso significa? Que essas estimativas convergem em probabilidade para o verdadeiro valor do parâmetro. Na prática, o que isso significa? Na prática, os estimadores de máxima verossimilhança são não viciados para grandes amostras, ou seja, quando n tende a infinito. Isso não significa dizer que para uma amostra pequena o estimador é não viciado. Sim, os estimadores de máxima verossimilhança podem ter vício, ou seja, a esperança do estimador pode ser diferente do parâmetro θ, mas quando eu tenho amostra muito grande, eles são não viciados. Isso aqui é o que traz como resultado por ele ser consistente. Os estimadores de máxima verossimilhança também têm a eficiência assintótica. O que significa isso? Então, eles são eficientes, mas essa eficiência é assintótica. Existe um teorema chamado Teorema do Limite Inferior de Cramer-Hall, em que ele afirma que, para um dado parâmetro qualquer, existe um limite inferior para a variância das estimativas não viciadas. Então, lembra, ter um estimador não viciado é muito bom, mas não basta que ele seja somente não viciado. Eu preciso que a variância desse meu estimador seja muito pequena para que ele tenha uma boa precisão, não é mesmo? Então, existe esse teorema que garante que existe um limite inferior e, para amostras grandes, o estimador de máxima verossimilhança atinge esse limite mínimo. Portanto, quando a amostra é grande, o estimador de máxima verossimilhança tem a menor variância possível dentro das estimativas não viciadas. Então, dentro dos estimadores não viciados, o estimador de máxima verossimilhança para grandes amostras tem a menor variância possível. E isso é um dos principais resultados, isso é muito bacana, tá? Então, porque quando eu tenho uma amostra muito grande, eu garanto que o estimador de máxima verossimilhança é não viciado, e dentro dos viciados, não viciados, ele é o que tem a menor variância. Então, isso aqui é uma característica muito boa dos estimadores de máxima verossimilhança, por isso que eles são tão utilizados. Uma outra característica muito bacana dos estimadores de máxima verossimilhança é que eles são invariantes. Então, eles são invariantes sob transformações monotônicas. Então, se eu quero fazer uma transformação monotônica naquele parâmetro, o seu estimador é invariante, ou seja, se, por exemplo, eu quero estimar um parâmetro μ, então o μ chapéu
é o estimador de máxima verossimilhança que eu encontrei para aquele meu parâmetro. Essa estimativa pode ser transformada para alguma dessas funções, por exemplo, porque todas são monotônicas. Então, eu posso, por exemplo, querer encontrar o estimador para o log do Mi, o estimador do log do Mi, basicamente é o log de Mi chapéu. Se eu quiser encontrar o estimador para a raiz quadrada do Mi, o estimador para a raiz quadrada do Mi é raiz quadrada do Mi chapéu. E se eu quiser encontrar o estimador do E elevado a Mi, então o estimador por E elevado a Mi é o E elevado a Mi chapéu. Isso que significa dizer que eles são invariantes sob transformações monotônicas, tá? Então, essas estimativas também são consideradas estimativas de máxima verossimilhança e também tem essas boas propriedades que a gente viu anteriormente, tá? E uma última propriedade muito bacana que a gente vai usar mais para frente é que o estimador de máxima verossimilhança tem normalidade assintótica. O que isso significa? Que os estimadores de máxima verossimilhança convergem em distribuição para a distribuição normal. Ou seja, para grandes amostras, o estimador de máxima verossimilhança tem distribuição aproximadamente normal. Então, por exemplo, lá no nosso exemplo aqui do Mi chapéu igual a x barra, esse estimador aqui, para grande amostra, tem aproximadamente uma distribuição normal, tá? E esse resultado é muito bacana para a gente ver mais para frente teorias sobre intervalo de confiança, tá? Então, isso aqui é muito bacana. Entrando um pouquinho em alguns requisitos aqui, algumas propriedades que a gente viu, falando um pouco mais sobre a invariância, aqui eu estou escrevendo um pouco mais detalhadamente o que é essa propriedade de invariância e fazendo a prova dela, porque é uma prova bastante simples, então vou mostrar aqui para vocês. Seja uma amostra aleatória de tamanho n, da nossa variável aleatória x, com essa função de densidade ou função de probabilidade, se a variável x for discreta. Então, se θ chapéu é um estimador de máxima verossimilhança de θ, então uma função g de θ chapéu também é um estimador de máxima verossimilhança, só que da função g de θ. Então, por exemplo, se eu quero estimar o Mi, eu uso o Mi chapéu. Se eu quiser encontrar quem é o estimador da raiz quadrada de Mi, basta fazer a raiz quadrada de Mi chapéu. É isso que está dizendo aqui. Como eu faço essa prova? Eu faço essa prova por causa das transformações monotônicas, ou seja, quando G é 1 para 1. Então, sendo G uma função 1 para 1, a gente tem que G inversível, de tal modo que eu escrevo θ como sendo G é menos 1 de G de θ. G é menos 1 de G de θ é o próprio θ. Então, eu substituo isso aqui na minha função de verossimilhança, então eu tenho uma função de verossimilhança que pode ser escrita dessa forma. Portanto, o θ chapéu que maximiza esse lado aqui da função, ele também, ao ser aplicado aqui, vai maximizar esse lado aqui da função. Portanto, esse θ chapéu aqui, que é essa quantidade aqui eu tenho g de chapéu θ, então, isso aqui é o estimador para g de θ, tá? Então, o raiz quadrada de θ chapéu, por exemplo, ou log de θ chapéu, por exemplo, é o estimador do log de θ, tudo bem? É uma prova bastante simples. Aqui, falando da distribuição para grandes amostras, que o estimador de máxima verossimilhança tem distribuição normal, aqui estou detalhando um pouquinho mais também. No caso em que a amostra é grande, o suporte da minha função não depende de θ e que seja possível a troca das operações de derivação e integração. Então, lembra que eu falei sob condições de regularidade? Então, essas condições são essas. Sob a distribuição da variável aleatória x, a gente tem que o θ chapéu menos θ vezes raiz de n tem distribuição normal assintoticamente, com média zero e variância 1 sobre a informação de Fischer de θ. O que é a informação de Fischer? A informação de Fischer é uma matriz que a gente calcula usando as segundas derivadas. Eu não vou mostrar
tão a fundo isso aqui para vocês, mas o que eu quero dizer é isso aqui. Essa variância aqui é a variância do nosso θ-chapéu e ela é a menor variância possível dentro dos estimadores não viciados, tá? E esse resultado também é válido quando eu tenho uma transformação G de θ-chapéu. Também é assintoticamente distribuição normal. Então, para grandes amostras, os estimadores de máxima verossimilhança de θ e G de θ são aproximadamente não viciados, porque ele tem média zero quando eu faço chapéu menos θ, cujas variâncias coincidem com os correspondentes limites inferiores às variâncias dos estimadores não viciados de θ e G de θ. Nesse caso, em grandes amostras, o estimador de máxima verossimilhança é eficiente. Então, isso que significa dizer que um estimador é eficiente. O estimador de máxima verossimilhança, para que fique claro, nem sempre é não viciado, mas muitas vezes ele pode ser modificado para que se torne não viciado, tá? O que a gente sabe é, para amostra grande, ele vira não viciado, mas para amostra pequena, não necessariamente, tá? Eu posso fazer alguma transformação para que ele fique não viciado, tá? Como que eu posso comparar os estimadores de máxima verossimilhança com outros estimadores? Como eu posso ver qual é o melhor? Eu posso comparar através do erro quadrático médio, tá? O erro quadrático médio é uma boa forma de comparação. Então, nem sempre um estimador viciado não é bom. Às vezes, o que perdemos por ter um viés pequeno pode ser compensado pela concentração em torno do valor verdadeiro. De alguma forma, temos que combinar os dois fatores. A esperança do estimador ser próxima do verdadeiro valor do parâmetro e a variância daquele meu estimador ser próxima de zero. Isto pode ser obtido através de uma medida muito útil de proximidade, chamada de erro quadrático médio. Então, se eu tenho um estimador θ-chapéu, que é o estimador de um parâmetro θ, baseado em uma amostra, o erro quadrático médio basta eu fazer a esperança do θ-chapéu menos θ ao quadrado. Isso também pode ser calculado como sendo o vício ao quadrado desse meu estimador, mais a variância. E o vício a gente já viu o que é na última aula. É a esperança do θ-chapéu menos o θ, tá? Se o θ-chapéu é não viciado, então o erro quadrático médio é igual à própria variância desse estimador. Se θ-chapéu é viciado, então o erro quadrático médio, como pode ser pensado como uma medida de espalhamento de θ-chapéu em torno de θ. Para que fique mais claro isso aqui, eu peguei esse esquema feito por uma professora lá da Exalc, da USP de Piracicaba. Ela fez esse desenho aqui que é muito bacana. O erro quadrático médio, ele tenta medir tanto o afastamento do meu estimador em relação ao θ, quanto se as minhas possíveis estimativas são próximas ou longe, tá? Então, ele inclui tanto o vício, lembra que ele inclui o erro quadrático médio, inclui o vício e a variância do meu estimador? O vício quer dizer que aqui, se eu tenho o meu estimador aqui, que é esse ponto azul, o vício é a diferença entre o meu parâmetro e esse meu estimador azul, tá? Então, se o meu estimador é não viciado, em média, ele acerta. Então, em média, os pontos estariam aqui ao redor do verdadeiro valor θ. Se o meu estimador é viciado, então as minhas possíveis estimativas para os possíveis dados diferentes estão aqui um pouco longe de θ. Elas estão sempre um pouco deslocadas, existe um vício. Ou seja, a esperança do t, que aqui é a média das minhas estimativas, menos o verdadeiro valor do parâmetro, esse vício aqui, ele é essa distância aqui, então essa distância aqui é um pouco longe, tá certo? E outra coisa que inclui o nosso erro quadrático médio é a variância. A variância do meu estimador é quanto as possíveis estimativas que eu possa obter para aquela minha população, para aquele meu parâmetro, estão longe ou perto da minha esperança do meu estimador. Então, por exemplo, se eu tenho um estimador não viciado, então, para diferentes amostras que eu possa obter para minha população, para essas diferentes amostras, de todas de mesmo tamanho,
Quando eu fosse fazer a estimativa para o meu parâmetro θ, todas essas minhas estimativas estariam aqui ao redor do θ, tá? Então, isso significaria um estimador não viciado. Se a variância desse meu estimador é pequena, significa dizer que todos os pontinhos estão muito próximos aqui de θ. Se a variância do meu estimador é muito grande, todos vão estar bem longe de θ. Então, ela em média é certa, mas tem uma grande variabilidade. Então, em média certa, mas eu não tenho uma boa precisão aqui, tá? Eles não estão bem concentrados aqui ao redor de θ. Então, o ideal é ter um estimador tanto não viciado, então não existir essa distância, quanto de menor variância possível, ou seja, esse círculo verde ser o menor possível, o mais concentrado possível, tá? Então, quanto menor é o erro quadrático médio, menor é o vício, menor é essa variância. Então, quanto menor é o erro quadrático médio, melhor é aquele meu estimador, tá? Vamos fazer um exemplo. Agora, vamos fazer com um conjunto de dados, supondo que ele tem distribuição Poisson, ou seja, tem aqui uma distribuição discreta. Se eu tenho a distribuição Poisson e observei uma amostra aleatória de N observações, primeiro, encontre o estimador de máxima verossimilhança para o lambda da Poisson, e depois compare o estimador que a gente encontrou aqui com esse estimador sempre t igual a 1. Então, independente de qual é o valor da minha amostra, o meu estimador é igual a 1. Será que esse é um bom ou um mau estimador? Bom, pessoal, vamos fazer então esse exercício aqui. Vamos lá. Para encontrar o estimador de máxima verossimilhança, se x tem distribuição Poisson com parâmetro lambda, então qual que é a função de probabilidade, minha f de x, em que o parâmetro é o lambda? É a menos lambda, lambda elevado a x, sobre x fatorial, certo? Para fazer, então, o estimador de máxima verossimilhança, primeiro eu preciso encontrar a função de verossimilhança. Então, eu preciso encontrar a verossimilhança do meu parâmetro lambda, né? O que ela é? O produtório para ir variando de 1 até n da minha f de xi. Então, onde tem o x, eu aplico o xi. Então, e é menos lambda, lambda elevado a xi, sobre xi fatorial, né? Agora, vamos aplicar o log para fazer a nossa derivada. Nosso log de lambda é o log dessa função aqui. Aqui a primeira parte, produtório de E menos lambda, que é constante, não depende do I. Então, aplicando o log, esse E soma, então fica soma menos soma de lambda, ou seja, é menos N lambda, né? Mais essa segunda parte aqui fica sendo log de lambda vezes a soma para ir variando de 1 até n de xi. E aí, essa última parte aqui fica sendo menos a soma para ir variando de 1 até n do log, agora de xi fatorial. Próximo passo, então, é eu fazer a derivada. Então, eu vou derivar log de lambda, desculpe, em relação ao nosso lambda. Essa primeira derivada fica menos n. A segunda derivada, eu derivo o log de lambda, fica 1 sobre lambda, e isso aqui é constante, então mais soma de xi para ir variando de 1 até n, dividido por lambda. E essa segunda parte não depende de lambda, então essa derivada é igual a zero. E aí eu igualo essa nossa derivada a zero, e aí eu vou isolar o meu lambda para tentar encontrar meu estimador. Então, eu fico aqui, soma de xi sobre lambda, para ir variando de 1 até n, é igual ao meu n, portanto, o meu lambda é igual a soma de xi, para ir variando de 1 até n, dividido por n. Então, esse aqui é meu estimador de máxima verossimilhança, ou seja, meu lambda chapéu é igual ao próprio x barra. Então, o x barra é o meu estimador de máxima verossimilhança para o lambda da minha distribuição Poisson. Tudo bem? Bastante simples, né? Falta eu fazer o quê? Fazer a segunda derivada, então derivar isso aqui de novo em relação a lambda. Onde tiver o lambda eu substituo depois na derivada por x barra.
eu vou verificar. Nesse caso, sim, essa segunda derivada no ponto lambda igual a x barra é negativa, então isso aqui sim é um ponto de máxima, então esse aqui é o nosso estimador de máxima verossimilhança. Então, nosso item 1 aqui está feito. O item 2, eu peço para comparar o estimador encontrado aqui de máxima verossimilhança com esse outro estimador. A gente vai comparar usando o erro quadrático médio, tá legal? Para vocês verem que é bem tranquilo fazer esse cálculo do erro quadrático médio. Vamos lá. Vamos fazer primeiro do estimador de máxima verossimilhança. Então, o erro quadrático médio do lambda chapéu, que é o próprio x barra. Isso daqui é a esperança do lambda chapéu, ou já vamos colocar aqui x barra menos lambda ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito como a variância do x barra mais o vício do x barra com o parâmetro lambda ao quadrado. Vamos calcular aqui a parte o vício. O vício do x barra com o lambda é o quê? Basta eu fazer a esperança do x barra e subtrair do lambda. A esperança do x barra é a esperança da soma de xi sobre n. Aplicando os conceitos de esperança, basta eu fazer a soma para ir variando de 1 até n da esperança de qualquer um dos xis e dividir por n, menos o lambda, né? Essa esperança aqui, para a poação é o próprio lambda, então vai ficar a soma dos lambdas, que é n lambda, dividido aqui por n, menos lambda. Esses n's aqui eu corto, lambda menos lambda igual a zero. Então, meu vício aqui vale zero. Vamos ver quanto vale a variância do x barra? A variância do x barra, como é que eu faço a variância do x barra? É a variância da soma de xi sobre n. A variância de soma de variáveis aleatórias é a soma das variâncias, então n vezes a variância de um xi. Como eu estou dividindo por n, quando eu saio para fora uma constante, ela sai ao quadrado, então aqui dividido por n. Essa variância n ao quadrado. Essa variância aqui é o próprio lambda, então a variância de x barra fica lambda sobre n. Portanto, isso aqui vai valer lambda sobre n menos zero, ou seja, lambda sobre n, tá? Se eu quiser fazer o erro quadrático médio daquele segundo estimador, que é t igual a 1 para todo x, então o estimador é 1 e o parâmetro é o próprio lambda. Isso aqui, por definição, é a esperança do estimador menos o parâmetro ao quadrado. Isso aqui não depende da variável aleatória x, isso aqui é constante. Então, a esperança da constante é a própria constante. Então, isso aqui fica 1 menos lambda ao quadrado. Então, o erro quadrático médio do lambda chapéu, que é o estimador de máxima verossimilhança, é lambda sobre n, e do estimador t igual a 1 para qualquer que seja o x, esse aqui é o meu erro quadrático médio. Sendo assim, qual estimador é melhor para eu usar? Bom, eu posso fazer um gráfico dessas duas funções. Fazendo um gráfico aqui do erro quadrático médio para o T1, que é essa linha contínua, e para o T2, que é essa linha pontilhada aqui, o nosso T1 é o erro quadrático médio do primeiro estimador, que é o nosso estimador de máxima verossimilhança. Esse aqui, o T2, é o estimador de máxima verossimilhança do segundo estimador lá, que é T igual a 1, tá? Qual estimador é melhor? Para diferentes valores de lambda. Se o lambda está aqui entre meio e 2, o que tem o menor erro quadrático médio é aquele estimador T igual a 1. Se o lambda for entre 0,5 ou se o lambda for de 2 para frente, o melhor estimador é esse aqui, pontilhadinho, ou seja, nosso estimador de máxima verossimilhança, porque ele apresenta um erro quadrático médio menor. Então, tirando nesse intervalo,
todo o restante dos possíveis valores de lambda, o nosso segundo estimador, que é usando o estimador de máxima verossimilhança, é muito melhor do que aquele estimador fixo, tá certo? Então, é assim que a gente compara um estimador com o outro, comparando os seus erros quadráticos médios. Tudo bem, gente? Bom, então para a aula de hoje é isso. Nós vimos como encontrar um estimador de máxima verossimilhança. Nós já vimos quais são as propriedades dele. Ele tem propriedades muito boas. E a gente viu como comparar dois estimadores quaisquer. Basta a gente fazer o erro quadrático médio. Tudo bem? É isso, então, gente. Obrigada pela presença de todos. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.